A notícia me atingiu como um soco no estômago. Minha noiva, Sofia, estava grávida. O pânico inicial rapidamente se transformou em desespero quando ela sussurrou o nome do pai. Meu irmão, Gabriel. Ele era o filho perfeito, o dourado da família, sempre elogiado por meus pais. Eu era o reverso, o esquecido, o que vivia à sombra dele. A revelação não só destruiu meu futuro com Sofia, mas também o meu relacionamento com Gabriel. O ódio e a dor me consumiram, deixando uma ferida profunda que eu sabia que nunca cicatrizaria completamente. A casa, antes um lar de risos e planos, agora era um campo minado de silêncios e olhares esquivos. A verdade veio à tona, mas a punição era toda minha. Quando meus pais souberam, a reação foi tudo, menos o que eu esperava. Em vez de ficarem chocados ou desapontados com Gabriel, eles o abraçaram. Foi um erro, mas o bebê é uma bênção. Minha mãe disse, com lágrimas nos olhos. Você vai ficar bem, querido. Meu pai me assegurou, sem olhar para mim. Ah, deles estava em Gabriel e no neto que estava por vir. Eu, o noivo traído, fui o descartável. Meus sentimentos foram ignorados, minha dor minimizada. Eles me pediram para ser o homem de verdade e seguir em frente. A rejeição deles doeu mais do que a traição. Eu não podia mais viver sob o mesmo teto, respirando o mesmo ar que Gabriel e Sofia, e vendo meus pais os apoiando. A casa que antes era meu refúgio, tornou-se minha prisão. Eu decidi ir embora. Arrumar minhas malas foi um ato de libertação, uma declaração de independência. Não era uma fuga, era uma busca por paz. Eu me mudei para uma cidade distante, cortei o contato com a família e comecei uma nova vida. Fui para o interior, para uma cidade onde ninguém me conhecia. O anonimato era um bálsamo para minhas feridas. Eu precisava me reconstruir, descobrir quem eu era sem a sombra de Gabriel e sem a constante aprovação dos meus pais. A vida na cidade nova era simples, mas satisfatória. Eu consegui um emprego como carpinteiro, uma habilidade que eu sempre tive, mas nunca pursuei. O trabalho manual me acalmava, me ajudava a focar no presente. O cheiro de madeira, o som da serra, a satisfação de criar algo com minhas próprias mãos. Tudo isso me ajudou a curar. Eu fiz novos amigos, pessoas que não conheciam minha história e me aceitavam pelo que eu era. Eles não me viam como o filho esquecido ou o noivo traído. Eu era apenas Alex, o carpinteiro. Eu finalmente estava livre para ser eu mesmo, sem a pressão de ser perfeito ou de viver à altura de alguém. 4 anos se passaram desde que eu fui embora. Eu não tinha contato com minha família. Não sabia nada sobre eles, sobre o bebê, sobre Gabriel ou Sofia. Eu mudei de número de telefone. Deletei minhas redes sociais. O silêncio era a minha paz. Eu me permiti ter raiva, a tristeza e a decepção no início, mas com o tempo, a dor foi substituída por uma aceitação amarga. Eu não desejava o mal para eles, mas também não os perdoava. O tempo me ensinou que o perdão não é um presente para o outro, mas para si mesmo. Eu não estava pronto para isso. Meu foco era a minha própria felicidade, a minha paz interior, e o silêncio era o caminho. A calmaria do meu novo mundo foi interrompida por uma ligação inesperada. Era minha tia, a única pessoa com quem eu mantive um contato esporádico. A voz dela estava tremendo. Alex, você precisa saber. As coisas não estão bem com seus pais e Gabriel. Ela me contou sobre o fracasso do negócio que Gabriel havia iniciado, financiado com o dinheiro da família. Gabriel, o filho dourado, havia cometido uma série de erros financeiros, e os investidores estavam perdendo a confiança. A empresa estava à beira da falência, levando a fortuna da minha família junto. O orgulho e a arrogância de Gabriel o impediram de pedir ajuda, e agora a situação era desesperadora. Minha tia continuou a me contar os detalhes da ruína da família. O negócio de Gabriel faliu, levando a casa dos meus pais, os investimentos de uma vida inteira e todas as suas economias. Eles foram forçados a vender tudo para pagar as dívidas. A casa, o lugar onde eu cresci e que guardava tantas memórias, foi leiloada. A cena que minha tia descreveu me encheu de tristeza. Meus pais, que sempre foram tão orgulhosos e confiantes, agora estavam desabrigados e sem recursos. Gabriel, o filho que eles escolheram, foi o responsável por toda a desgraça. A ironia era cruel. O sucesso de Gabriel havia se tornado o catalisador para a queda de toda a família. A notícia me deixou em um estado de choque. A família que me descartou para proteger o filho dourado agora estava colhendo as consequências de sua escolha. Eu me lembrei das palavras frias do meu pai, da rejeição da minha mãe, a dor da traição, que eu pensava ter superado, retornou com força. Por um lado, havia um sentimento de vingança, uma satisfação perversa. Por outro, havia uma tristeza profunda. Eu nunca quis que eles perdessem tudo. A minha raiva era em relação a Gabriel e à escolha deles.
não a destruição deles. A minha nova vida era boa, e eu não queria ser arrastado para o caos deles. Mas eu sabia que a minha consciência me atormentaria se eu não fizesse nada. O telefone tocou de novo, um número que eu não reconhecia. Com hesitação, eu atendi. Era minha mãe. A voz dela estava irreconhecível, cheia de lágrimas e desespero. Ela implorou por ajuda. Alex, por favor, nos perdoe. Nós erramos. Erramos com você. Gabriel nos arruinou. Não temos mais para onde ir. Estamos morando de favor na casa de um amigo. Ele nos prometeu o mundo e nos tirou tudo. Por favor, Alex, nos ajude. As palavras dela, que eu tanto sonhei em ouvir, agora soavam como um eco vazio. Eu sentia a dor dela, mas a minha raiva e o meu ressentimento ainda estavam lá, uma parede entre nós. Eu decidi que precisava ver a situação com meus próprios olhos. Eu viajei de volta para minha cidade natal. O reencontro foi tenso. Minha mãe me abraçou chorando. Meu pai me olhou com vergonha nos olhos. Gabriel não estava lá. Ele havia sumido, deixando a bagunça para trás. Sofia e o filho estavam com os pais dela. Meus pais, antes tão orgulhosos, agora eram apenas sombras de si mesmos. A casa do amigo deles era pequena e apertada. A cena me chocou. Eu não podia negar a miséria em que eles viviam, a dor que a escolha deles havia causado. Após a minha chegada, meus pais começaram a me implorar por ajuda. Alex, você é a nossa única esperança. Você sempre foi o mais responsável. Gabriel nos tirou tudo, mas você pode nos ajudar a reconstruir, meu pai disse. A proposta deles era clara. Eles queriam que eu os tirasse do buraco em que eles se meteram. Eles me pediram para financiar uma nova vida para eles, para esquecer o passado e agir como se nada tivesse acontecido. Eles me viram como a solução para os seus problemas, sem realmente reconhecer a profundidade do erro que cometeram comigo. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar a dor do passado. Eu olhei para meus pais, para as rugas de preocupação em seus rostos, para a tristeza em seus olhos. A minha voz era calma, mas firme. Eu não vou esquecer. Vocês me escolheram. Vocês me descartaram por causa do filho dourado. Vocês me viram como o problema, não como o filho. Agora, quando o dourado os abandonou, vocês vêm a mim. O que eu sou? A sua última opção. Eu não conseguia controlar a raiva que subia em minha garganta. Vocês não podem simplesmente ignorar a dor que me causaram. A minha vida não é um plano B. Vocês têm que assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Eu não podia ser a salvação deles. Não podia perdoá-los da noite para o dia, ignorando a dor que me causaram. Eu decidi que minha ajuda seria limitada e condicional. Eu os ajudaria a encontrar um lugar para morar e lhes daria um valor inicial para que pudessem se reerguer, mas não os sustentaria. Eles teriam que lutar por si mesmos, assim como eu tive que fazer. Eu não queria ser o vilão, mas também não podia ser a vítima eterna. Eu era o único que poderia me proteger, e o meu próprio bem-estar era a minha prioridade. Eu deixei claro que a minha ajuda não significava perdão, mas apenas uma forma de fechar um ciclo. Minha ajuda foi o suficiente para que eles começassem a reconstruir suas vidas. Eles alugaram um apartamento pequeno e meu pai, com o meu apoio inicial, conseguiu um emprego de meio período. Eles finalmente entenderam que o filho dourado não era o caminho. Eles se viram obrigados a olhar para dentro, para os erros que cometeram. Eles me ligavam de vez em quando, mas as conversas eram diferentes. Eles me tratavam com respeito e gratidão, sem a arrogância do passado. Eu sabia que o perdão ainda estava longe, mas a reconstrução do relacionamento estava começando. A ferida não cicatrizaria completamente, mas a dor estava diminuindo. Eu voltei para a minha nova vida, para a minha cidade, para o meu trabalho como carpinteiro. Eu não tinha mais raiva, apenas uma aceitação tranquila. Eu havia feito a coisa certa, mas para mim, não para eles. Eu tinha quebrado o ciclo de dependência e ressentimento. A família que me